Amém. Vamos tomar os nossos lugares. E este mesmo Jesus estava a pregar de vila em vila, aldeia em aldeia. E ele estava a sair de Cafarnaum, a partir do versículo 5 do capítulo do livro de Marcos, capítulo 5, Marcos 5. A partir daí, ele sai de uma região favorável, onde ele pregava para judeus, onde ele pregava para aqueles que já conheciam alguma coisa de Deus, das características de Deus, e ele fez milagres, ele falou acerca de quem ele era, ele partilhou o plano do Pai. Mas diz que em Marcos 5, versículo 1, diz que eles chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E esta província que ficava do outro lado do rio, do outro lado do mar, da Galileia, era uma província não favorável. Era uma província que era povoada por gentios. Era povoada por pessoas que não partilhavam. Obrigado, Carlos. Nós não temos, veja no detalhe, nós não temos a televisão avariou lá atrás, por isso é que nós começámos mais tarde. Então o Carlos, o nosso diácono, o que é que ele fez? Arranjou um cronómetro e meteu aqui à frente para ele. Ele está a cuidar de vocês, não está a cuidar de mim. Então, o que Jesus faz é que ele sai de uma zona favorável, de uma zona onde lhe era mais favorável falar acerca das coisas de Deus, e ele sai para um lugar onde não é favorável. Um lugar onde existiam gentios. Gente que não tinha a mesma cultura, a mesma herança judaica. Então existiam alguns temas, algumas questões que nós vamos falar hoje que para as pessoas era difícil de entender. Então a primeira coisa, e não está no meu ponto, não é um ponto da minha pregação, é que Jesus está disposto a sair de uma zona de conforto para te ir buscar uma zona muito difícil. Uma zona de gentios. Uma zona onde não é bem o lugar onde Deus habita, onde Deus não tem cultura. Não, Deus e Jesus faz esta caminhada para uma outra margem para se encontrar com um povo que não tem essa bagagem. E Ele hoje, esta manhã, eu acredito que Ele também está a sair para uma outra margem na tua vida. Para um lugar, se calhar, mais gentil. Para um lugar onde, se calhar, a voz de Deus não tem tanta expressão. Mas Jesus quer dar este passo, esta manhã, em cada um de nós. E diz assim, chegaram a outra margem do mar, Marcos 5, versículo 1, à província dos Gadarenos. E saindo dele do barco, saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. E isto é sinónimo que ele não está num lugar bom. Porque a primeira coisa que ele encontra quando vai para esse lugar, já longe de uma cultura, longe de Deus, encontra logo um homem com um espírito imundo. E o homem com um espírito imundo é um homem que está afetado pelas coisas imundas. É o homem que deu espaço para que as coisas imundas viessem até ele. Abriu demasiadas portas. E saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Então dizia do lugar. Esse homem saiu de um lugar qualquer. A geografia física da sua pessoa, onde ele vivia, era mesmo num cemitério. Ele vivia com os mortos. Sabem, não é assim tão surpreendente. É quase uma parábola. Que quem está longe de Deus vive de facto com os mortos. A própria palavra diz que aqueles que não acreditam em Deus já estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então, Jesus encontrar alguém que está longe de um contexto que tem a ver com Deus, que deu espaço para que algo imundo entrasse dentro do seu coração, então a história bate certo. A história bate certo. Ele vive no lugar certo. Ele vive no lugar dos mortos. Um homem com um espírito imundo. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Então era um homem que estava endemoniado. Era um homem que estava descontrolado. Era um homem que as pessoas à sua volta tinham que o prender. Tinham que colocar correntes, cordas, de maneira que ele não fizesse mal a si mesmo e aos outros. Mas sabem o que o texto diz? É que as cadeiras
por ele, diz aqui, as cadeias por ele feitas em pedaços, ou seja, ele próprio conseguia partir isso em migalhas e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando. Existem algumas versões que diz chorando, lamentando-se pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. É tão bom ouvir logo este texto pela manhã, domingo de manhã. Uma paisagem tão bonita. Sabe, mas isso é o que acontece para quem está longe de Deus. Quem está longe de Deus, isto é a descrição de quem está longe de Deus. Ainda que a gente não veja as pessoas aí a gritarem, aí possuídas na rua. Não, mas elas andam a clamar. Elas vivem nos sepulcros e elas andam-se a ferir com umas às outras, a elas próprias. E ele diz aqui que ele feria-se a ele próprio com pedras. Ele infligia a ele própria dor. Mas o que o texto diz é que em Marcos 5,6 é que quando ele viu Jesus ao longe, lembram-se, Jesus saiu do barco, começa a caminhar, e este homem vê Jesus. E diz, e quando viu Jesus ao longe, ele correu e ele adorou. Ele adorou. Porquê que ele adorou? Porque ele reconheceu quem Jesus era. Ele sabia quem é que era Jesus. Talvez não o homem em si natural, talvez não aquele homem natural, mas os espíritos que o possuíam reconheceram, não, aquilo é o Filho de Deus, é bom que eu me curve, porque eu não tenho outra alternativa. Ouça, no mundo espiritual, hoje tens uma possibilidade de tu colocares a tua fé em prática. Ou tu acreditas nesta história, ou tu não acreditas nesta história. Se tu não acreditas nesta história, então tu precisas ter mais fé. Porque isto é o que a Bíblia relata que aconteceu. Ouçam, um homem estava possuído por demónios. Isto não é uma fábula. Isto acontece hoje, nos dias de hoje. E estes demónios, assim que viram Cristo, o Filho de Deus vivo, o Criador, aquele que morreu e que queria morrer e que queria ressuscitar na cruz, estes demónios pegam naquela carcaça e arrastam aquela carcaça e obrigam aquela carcaça a ajoelhar-se diante do Filho de Deus. E o adoram. E clamando com grande voz, ele disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Deixa-me em paz, eu sei, eu conheço-te. Mas não me faças nada, não entres aqui em diálogo comigo. Porque lhe dizia Jesus, no versículo 8, sai desses homens por espírito imundo. Então, o que nós conseguimos perceber é que a divindade de Jesus, o facto de Jesus ser o próprio Deus e de ele se confrontar com os espíritos, esse confronto é automático, existe automaticamente. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos discípulos de Cristo, nós vamos ter estes embates na vida. Há sítios onde nós vamos chegar, vamos colocar a planta do nosso pé e automaticamente nós vamos ser confrontados. Porque nós representamos isso, ou deveríamos representar isso. Sermos filhos do Deus vivo, sermos discípulos, levarmos a palavra, pregarmos o nome de Jesus, evangelizarmos o nome dele, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando no mundo espiritual, quando estas coisas se confrontam, colocam-se de frente, cara a cara, alguém vai ter que gemer, alguém vai ter que gritar. E esse alguém tem que ser o lado de Satanás. Que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo, porque lhe dizia Jesus, sai deste homem, espírito imundo, larga essa carcaça, tu não tens nada que estar a tomar conta. E perguntou-lhe Jesus, e qual é que é o teu nome? Então, Jesus nesta fase não está a falar com o homem, não está a falar com a pessoa, não está a falar com a carne, está a falar com os espíritos malignos. E muitas das vezes nós falamos com as pessoas lá fora e esquecemos que nós temos que falar é com o espírito que está a atormentar a vida da pessoa. Nós temos que orar a Deus, ajuda esta pessoa que está possuída por este mundo, que a pessoa não consegue ver mais nada à frente. Nós muitas vezes tentamos, ouçam, se não levarem mais nada do dia de hoje, daqui, deste lugar, não tratem as coisas espirituais com
medicina do mundo. A gente não pode tratar as coisas que são espirituais com um brufene. A gente não pode fazer isso. A gente não pode tratar com um brufene uma coisa que tem a ver com o nosso corpo. Carnal é deste lugar. Sabem? Vai ficar cá. A matéria vai ficar cá. A carcaça vai ficar cá. Então, nós podemos usar a medicina deste mundo para tratar as coisas deste mundo. Mas nós precisamos usar a medicina divina para tratar os problemas que não são deste lugar. São problemas, herança que nós já trazemos lá de trás. E essa herança que foi desviada, que foi esse caminho que foi interrompido lá atrás, essa herança adâmica, não é? O erro de Adão e de Eva, contaminaram a humanidade. Só que nós já temos a solução divina, que é o próprio Jesus. Nós já temos isso. Então, quando nós vemos que alguém tem um problema, que é mais do que só um problema carnal, da carne deste lugar, nós precisamos de ir buscar um remédio divino. Precisamos apresentar Jesus e confrontar Jesus. E o que a palavra nos diz é, se nós confrontarmos Jesus, a pessoa com Jesus, essa pessoa vai abalar, essa pessoa vai reagir. O espírito, que ainda que não seja uma legião de espíritos, como diz a palavra, de demónios, ainda que não seja isso, ainda que seja só imaginem, ainda que seja só a pessoa não conhecer Cristo, confrontada com Jesus, ela vai abanar. Amém? E estava ali passando, e ele diz, qual é que é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então o Espírito diz assim, tu não estás a falar com um espírito, tu estás a falar com uma legião deles. Este homem estava numa condição, estava a ser tomado por uma legião de espíritos malignos. Tem o meu telemóvel. Queria ler um texto. Dá-me a Bíblia. Dá-me essa Bíblia. Deixa-me só ler aqui um texto. Tem Marcos. Mateus 12, 43. Ouçam, Satanás tem uma estratégia. Satanás tem uma estratégia. E quando Satanás vê uma porta aberta, sabem o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar. Quando nós deixamos a porta não está aberta, mas também não está fechada, abrimos aquela brechazinha na nossa vida, sabe o que é que Satanás vai fazer? Vai colocar o pé e não vai largar. Enquanto nós não lutarmos contra isso, ele não vai largar. Enquanto nós não confrontarmos aquele pé com Jesus, ele não vai largar. E se ele tiver a oportunidade, ele vai meter os dois pés e depois mete o braço. E quando vocês dão por isso, ele está dentro de casa. Porque Satanás tem uma estratégia. E vejam o que é que diz assim. O que é que diz aqui em Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então, mais uma vez, nós temos que decidir se acreditamos ou não nisto. Porque o que a Bíblia diz é que sim, é que eles andam aí. É que estes espíritos malignos, estratégia de Deus, este exército, anda aí à procura de alguma coisa. E diz assim, por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Essa casa é o nosso coração. Esses espíritos que andam aí a vaguear, que para muitos que nós não os conseguimos talvez ver com os nossos próprios olhos, eles andam aí. E andam à procura de descanso. O descanso deles é a nossa destruição. O descanso deles é afastar-nos do plano de Deus. O descanso deles é que nós possamos viver longe de Deus. O descanso deles é nós não reconhecermos Jesus como Salvador. Esse é o descanso deles. E diz assim, e tendo voltado, encontra a casa vazia. Encontra a porta aberta, encontra a porta mal fechada, encontra uma divisão do nosso coração que nós não damos a Deus. Encontramos uma área da nossa vida que nós dizemos, Deus, tu aqui não tocas. É isso que Ele faz. Encontra a casa vazia, varrida, quase preparada. Então Ele vai, ouçam, e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que Ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem,
e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração de perversos. Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, existe este risco de que a nossa vida, de que estes espíritos malignos, estes agentes de Satanás, eles tentem povoar o nosso coração, tentem povoar a nossa vida, mas cada vez pior. Se nós demos espaço, cada vez eles vão trazendo mais. E este homem tinha uma legião. No contexto romano, uma legião de soldados, quando se falava de uma legião de soldados, falava-se de uma legião de 4.000 a 6.000 homens. 4.000 a 6.000 homens. E era isto foi isto que o homem respondeu. E Jesus continua e diz: legião é o meu nome porque somos muitos. E rogava-lhe, os demónios rogavam a Jesus muito que os não tivesse enviado para fora daquela província. E estavam ali pastando uma grande manada de porcos. E aqui é cultura. Isto não acontecia do outro lado da margem. É só nós pensarmos. Do outro lado da margem, eles eram judeus. Eles não comiam o quê? E deste lado, o que é que eles estavam a cultivar? Uma manada de quê? Outra cultura. Outra cultura. A outra cultura faz coisas que não agradam a Deus. A outra cultura vai defender coisas que não agradam a Deus. E aqueles demónios dizem assim, estava ali a passar uma grande manada de porcos, e ele diz assim, e os demónios rogaram-se, dizer, porque os demónios sabem o que é que acontece quando se confrontam com Cristo. Eles sabem que vão ser enxovalhados, eles sabem que não podem ganhar, eles sabem que Jesus vai ganhar. E como eles sabem isso, eles dizem, olha, não destruas, tem piedade de nós, os próprios demónios, porque eles conhecem quem é Deus. Os demónios, Satanás, o rei das trevas, tem medo de Cristo. E nós, muitas das vezes, não encaramos Cristo, achamos que os demónios pediram para Jesus ter misericórdia. E nós, que conhecemos Jesus, muitas das vezes, nós não damos espaço para Cristo fazer nada na nossa vida. Não temos temor nenhum. Vamos uma vida sem temor. Então eles rogaram, versículo 12, e diz assim, manda-nos para aqueles porcos. Pronto, a gente sai deste homem, a gente vai sair deste homem, que tu amas, vamos sair desta vida, mas manda-nos para aqueles porcos. Também eram imundos aos olhos dos judeus, para que entremos neles. E logo Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Parece um filme. Isto parece um filme de terror. Para a gente ver à noite, sexta-feira, em casa. Espíritos a sair de uma pessoa, a entrar em animais. Isto é vida real. Não mudou muito a nossa vida, não mudou muito entre o que se passou naquele lugar. Vou refazer. Mudou imenso, porque Jesus morreu na cruz depois disto e ressuscitou, e ele manifestou que a morte, que ele era mesmo o Filho de Deus e que a morte não tinha. Mudou imenso. Mas para nós, os espíritos continuam aí a tentar entrar, a tentar dominar, a tentar controlar a nossa vida. E eles entraram, e Jesus permitiu, e aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro, um precipício, e eram quase, não, aqui diz mesmo despenhadeiro, não estou a ler o que está aqui na Bíblia. Eram no mar, e eles eram quase 2.000. Eram 2.000 espíritos. 2.000 quê? Porcos. Eram 2.000 porcos. Eles eram, o que a Bíblia está a dizer, que entraram nos porcos, a manada se precipitou e morreu, e diz entre aspas que eles eram quase 2.000, era uma manada de quase 2.000. Imaginem uma pessoa viver com uma legião de demónios, de 2.000 demónios, todos diferentes, cada um a fazer uma coisa diferente. Uns a puxar por mais uma coisa, outros a puxar por mais. 2.000 demónios. Sabe, e quando eu estava a pensar assim, a precisão dos números, às vezes é propositada para nós termos uma visão da realidade que nua e crua. Aquele homem estava de rastro, estava entregue a Satanás, estava a viver não tinha vida, ele não era aquela pessoa. Hoje nós se calhar conseguimos relacionar isso quando nós vemos aqueles filmes dos zombies que são tomados, seja lá porquê, mas que não têm vida, são uma carcaça. E era o que este homem estava a viver. Vivia em cemitérios, tinha que estar preso, tratava-se mal a si mesmo.
Ninguém podia estar ao pé dele, não tinha relacionamentos. Então aqueles porcos, aqueles espíritos foram à sua vida, saíram daquele lugar, da vida daquele homem. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que é que tinha acontecido. O que é que aconteceu com aquele homem, com aquela situação, e os porcos depois foram à vida deles e atiraram-se do precipício e morreram todos. Morreram todos. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, essas pessoas que voltaram, que tiveram a legião. Só que estas pessoas viram um homem diferente. Viram um homem assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Quando as pessoas do mundo começarem a ver os nossos frutos, eles talvez temer, eles não vão temer, mas pelo menos eles vão se surpreender. Mas esta pessoa está diferente. Esta pessoa diz menos palavrões. Esta pessoa é mais justa. Esta pessoa pede mais vezes perdão. E as pessoas primeiro começam com curiosidade. Porque o que é que se passa com aquela pessoa? Mas quando nós dizemos assim, olha, a minha vida era de um defunto, era de um morto, eu estava a caminhar para o inferno, mas encontrei Jesus e eu agora já não vou para esse lugar. Vou ter uma eternidade com Deus. Aí as pessoas vão temer. Porque as pessoas não estão nesse lugar, nessa geografia. Eles temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que tinha acontecido. Ou seja, chegaram pessoas e alguns que tinham visto tudo o que tinha acontecido contaram, deram testemunho. O que aconteceram endemoniado acerca dos porcos. E as pessoas começaram a rogar ao Senhor Jesus que saísse do seu território. Eu já vou lá a este ponto. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então Jesus pegou, aquilo foi uma visita muito rápida, ele chega, faz aquilo, a coisa começa a ficar perigosa e Jesus volta para o barco e vai-se embora. Quer-se ir embora, vai-se embora para outro lugar. E aquele que era endemoniado, aquele que vivia no cemitério, de repente, Jesus, eu quero estar contigo. Imaginem a loucura de alguém que é salvo de Satanás, das trevas, que a primeira coisa que ele diz é assim, Jesus, eu quero ser teu. Jesus, eu quero seguir os teus passos. Jesus, eu quero estar contigo. Isto é evangelho. As pessoas quando conhecem Cristo, têm que, se converteram, se foram limpos do seu pecado através do sangue de Jesus, as pessoas têm que ter esta reação natural que é, eu quero seguir este homem salvou a minha vida, eu quero aprender o máximo dele, então eu quero estar no barco com ele, não quero estar longe. Só que nós não mandamos nada, damos rigorosamente zero. E Jesus diz assim, Jesus então não lhe permitiu. Ele não disse que o barco estava cheio, ele não disse que não havia espaço para ele. Ele disse assim, olha, eu não te permitir, mas vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A loucura que é esta coisa do Evangelho, que é nós percebemos assim, o que Jesus nos pede uma das coisas que Jesus nos pede quando nós o conhecemos, somos salvos e temos um testemunho, nós não somos mais carcaças, nós já não vivemos em sepulcros, já não temos demónios que nos dominam, que nos controlam. Vai e fala sobre isso, vai e fala aos outros, vai e explica porque é que tu és diferente, vai e explica o que é que Deus fez na tua vida, vai, prega o Evangelho a toda a criatura, vai por Samaria, vai até aos confins da terra, vai, apresenta ao Senhor Jesus e batiza e Evangelho, vai. E ele começou a anunciar em Decápolis, a cidade, quão grandes coisas eles fizeram e todos se maravilhavam. Porquê? Porque as pessoas viram as trevas antes. Porque as pessoas viram aquele homem antes. As pessoas eram pessoas que tentaram ajudar aquela pessoa com as coisas do mundo. Tentaram conter a violência daquele homem, concorrentes, que faz parte deste mundo. Mas o que ele precisava era de uma salvação. Precisava da salvação divina. Então, eu acredito que hoje, a maior parte de nós, talvez aqui, já tenha tomado essa decisão por Cristo. Já tenha aceito Jesus como o seu Senhor e Salvador. Mas se tu ainda hoje não fizeste isso, se tu hoje ainda não caíste em ti, não te ajoelhaste, não como os demónios se ajoelharam com medo, com receio, com incapacidade,
Não, mas nós nos ajoelharmos diante de Deus, reconhecendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Ele veio a este lugar morrer por nós, que Ele viveu como nós, Ele não pecou e foi crucificado naquela cruz sendo inocente, sendo limpo, e que Ele pagou naquela cruz o preço, a dívida que nós temos como pecadores. Mas esse não ficou por aí. Ele ressuscitou. Ele, de facto, factualmente, não uma fábula, ele voltou a viver. Ele disse assim: sou eu que mando, a morte não tem poder sobre mim. E se a morte não tem poder sobre mim, a todos aqueles que eu toco, a morte não vai ter poder sobre eles. Não a morte física, natural neste mundo, mas a morte eterna. E se tu hoje não acreditas ainda nisto, tens a oportunidade de converter o teu coração. Entrega o teu coração a Jesus. Aqueles demónios entregaram com medo, com temor. Nós podemos ter a oportunidade de entregar o nosso coração a Jesus com uma esperança de que Ele é o Senhor e que Ele nos vai guardar de tanta coisa e que nós vamos estar com Ele para todo o sempre a honrar e glorificar. Vamos perpetuar aquilo que nós acabamos de fazer antes, de louvar, de adorar, mas para uma toda eternidade. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos libertar algumas coisas que nós temos no nosso coração. Então, tu ou já conheces o Senhor Jesus, ou tu já te converteste, já converteste o teu coração e estás nessa caminhada, ou tu ainda não te converteste e precisas começar esta caminhada. Precisas de começar a limpar as salas do teu coração, a arrumar espaço para que Deus possa entrar, pregação atrás de pregação, arrumando a sala, tirando aquilo que não é de Deus, tirando aquilo que Deus não se identifica, tirando aquilo que tu vais aprendendo que Deus vai dizendo que não é de Deus. E nós vamos tirando espaço a esses espíritos imundos de controlarem o nosso coração e vamos dando espaço para que a palavra do Senhor faça morada nesta casa, que é o nosso coração enquanto nós vivemos aqui. Mas eu não sei qual é a tua geografia hoje. Eu não sei o que é que te controla. Eu não te vejo a espernear, eu não te vejo a grunhir, eu não te vejo a tu te mutilares, eu não te preciso prender com uma corda, porque tu fazes mal às pessoas e não te comportas. Então, talvez nós não estejamos, ou eu vou repetir, talvez nós não estejamos possuídos por um demónio que nos faça isso. Mas talvez a gente se deixe controlar por muita coisa. Talvez a gente tenha coisas na nossa vida que nos controlam. A opinião dos outros é um espírito imundo. Nós vivemos a nossa vida sempre considerados na opinião dos outros. Sempre para pedir validação dos outros. Quando nós devemos pedir a validação é de Deus. Devemos estar preocupados em validar com Deus a nossa vida. Sim, eu posso pedir a validação do Daniel, do pastor. Podes pedir. Mas a validação de Deus tem que estar em primeiro lugar. Validação de Deus. Será que isso te controla? Controla a tua vida, controla as tuas reações. Tu só fazes as coisas para agradar aqueles que estão à tua volta. Será que o orgulho te controla? Será que esse espírito orgulhoso te controla? A necessidade de ter sempre razão, a soberba, diz em Provérbios, precede a ruína. Uma altivez de espírito que precede a queda. Será que somos essas pessoas? Uma teimosia que nos afasta dos planos de Deus? Quando Isaías fala acerca do povo como um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, são pessoas dos dias de hoje que vêm à igreja, ouvem pregações e escolhem não fazer aquilo que Deus está-lhes a dizer para eles fazerem. São pessoas teimosas. Pastor, mas isso não é um daqueles espíritos. Não, é outro espírito. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus e damos morada a Jesus no nosso coração, acontece uma coisa fantástica. É que esses espíritos imundos nunca mais têm hipótese de entrar nesta casa. Amém? Eles não têm. E vocês viram na história a postura de 2000 espíritos malignos que estavam a ocupar aquele homem quando viram Jesus. Foi um espírito de submissão. Foi um espírito de rastejarem aos pés de Jesus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa casa está em segurança. Mas nós ainda podemos tornar esta casa uma casa suja.
Somos nós que trazemos. É o nosso ego. É a nossa vontade. Somos nós. É o velho homem a tentar reinar. É a velha carne a tentar ter razão. E o Espírito de Deus que habita em nós vai contender connosco. Vai haver aqui uma confusão na nossa cabeça, no nosso ser, de uma luta interna entre Jesus e a vida de Deus prevalecer, ou a vida de pecado, a vida da carne prevalecer. E eu não sei o que é que te controla. Não sei se o medo, a insegurança te controla. Não sei se tu consegues, ainda não consegues olhar para o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Que ainda que nós estejamos a viver a pior crise da vida, nós sabemos que Ele está connosco. Mas talvez o espírito de medo ainda te controle. O gadareno era controlado pelos demónios. Ele perdeu totalmente o controle de si mesmo. Os habitantes daquela cidade, a sociedade daquela cidade, eles eram controlados pela economia. Vocês vão perceber, porque quando eles chegaram lá e eles viram aquele homem curado, quando eles chegaram lá e viram um outro gadareno, um outro homem, a preocupação deles, sabem o que é que foi? Ele foi os porcos. Tipo, este homem vem para aqui, transforma as pessoas, mas a gente perde porcos, não pode ser, vai-te embora. Vai fazer isso lá para outro lugar. Aqui não, a gente precisamos dos porcos. Então, a nossa sociedade está tão corrompida pelo pecado que nem mesmo vendo factos, nem mesmo vendo vidas transformadas, há a possibilidade, imaginem a loucura, das pessoas verem que tu és uma nova criatura e as pessoas dizem assim, eu mesmo assim eu não quero. Eu quero continuar a viver a mesma loucura. Eu quero continuar a viver a mesma porta larga. Por isso, vai à tua vida, não chateias. E por fim, o novo homem, ele passou a ser controlado por Jesus. E ser controlado por Jesus, nós não gostamos de ser controlados. Nós não gostamos de ser controlados. Uma das piores coisas que nos fazem é controlarem os nossos passos. Nós temos que prestar contas a alguém. Nós temos que dizer aquilo que fazemos. Mas foi isso que aconteceu. Porque aquele homem deixou-se salvar por Jesus. E essa parte ainda esta semana dizia alguém que nós gostamos muito desta parte, de ser salvos. Nós gostamos imenso da parte de ser salvos. Nós gostamos imenso de Jesus nos livrar a nossa pele. Mas depois vem a outra parte do Senhor. Nós gostamos da parte do Salvador, mas depois vem a parte do Senhor. E quem controla é o Senhor. Não é o escravo. É o Senhor que controla. Então, quando este homem chega aos pés de Jesus, novo homem, ele deixa-se controlar por Jesus. Não é mais a vontade dele que impera. Não é mais o que ele acha que é bom para ele que impera. Ele tem que escutar a voz de Jesus e tem que dizer, ok, então eu não vou contigo no barco, eu vou seguir a tua voz, eu vou fazer aquilo que tu me mandas. E fazer o que Jesus manda é o principal, é o mais importante. Então, o primeiro ponto que eu gostava de deixar para vocês é que o homem hoje ainda pode ser controlado por Satanás. É controlado por Satanás. Eu faço assim lá fora, porque não quer dizer que seja lá fora. O homem hoje ainda é controlado por Satanás. Há pessoas que são fãs, são adeptas da religião, são adeptas de Cristo, mas nunca converteram o seu coração. Essas pessoas têm a porta aberta. Essas pessoas têm uma sala aberta para que os demónios voltem com mais sede. Porque as pessoas nunca se converteram. Então Jesus não habita neles. Se Jesus não habita neles, há essa possibilidade. Pastor, mas isso é assustador. Não tenho muitas certezas acerca da minha salvação. É bom que te assuste. É bom que te convertas. É bom que tremas. É bom que tenhas esse espírito de temor. Porque há uma luta espiritual contra toda a humanidade. Enquanto a humanidade vai como num trilho, num comboio, direitinho ao inferno. Pastor, mas essa teologia de apresentar o inferno às pessoas, não, mas é verdade, é para lá que eles caminham. E a humanidade caminha numa linha que tem um destino marcado, tem uma estação já definida. E alguns de nós loucos, somos tão loucos quando conhecemos Cristo que nós atiramos-nos fora do comboio. E o que é que acontece quando nós nos atiramos fora do comboio em andamento?
nós partimos-nos todos. Nós esfolamos-nos todos. Toda a ideia que nós tínhamos acerca da nossa vida começa a ser desconstruída. Coisas que nós acreditámos a vida toda deixaram de ser verdade. E passamos a descobrir uma nova vida. Uma vida que não vai na direção do inferno, mas vai na direção de Deus. Mas hoje ainda há homens que ou estão completamente controlados por Satanás, ou ainda há homens que dão espaço. Então, sinais de quem ainda tem coisas na vida que o controlam. É uma pessoa que se isola, uma pessoa que não partilha dessas coisas com outras pessoas, que se fecha. E hoje, aqui, só tu, no teu lugar, sabes aquilo que tu não contas. Só tu sabes aquilo que te controla. E só tu sabes que te isolas, que não confessas o que te controla. Tu estás fechado num cemitério qualquer. Então, hoje é o dia que Jesus está a dizer: sai desse lugar, tu não és essa pessoa. Sai desse lugar, encontra uma pessoa e pede ajuda. Eu quero ser menos isto. Eu não quero que isto controle a minha vida. É uma pessoa que vive controlada, é uma pessoa que vive com falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Isso quer dizer que alguma coisa na tua vida te controla que tu não consegues controlar. Tu não consegues dizer que não. Aquele homem tinha tanto descontrole que ele tinha que ser amarrado. E se tu tens coisas na tua vida que tu tens que começar a fechar, tens de deixar de ver certos programas da televisão. Tu não podes ter acesso a isto. Tu não podes estar com determinado tipo de pessoas. Tu não consegues estar sozinho a falar com uma mulher. Ou uma mulher não consegue estar a falar sozinha com o homem, porque há coisas que tu não controlas ainda. Pede ajuda ao Senhor Jesus. Arranja alguém que faça essa caminhada contigo. Não te isoles e luta contra a tua falta de domínio próprio. E existe um terceiro aspecto de alguém que tem a vida controlada por alguma coisa. É que a pessoa auto-sabota-se. A pessoa auto-se destrói. Se vocês falarem com pessoas e vocês lhe derem alternativas, olha, faz isto comigo, olha, vai um psicólogo, fala com alguém, faz alguma coisa, vocês vão ver essas pessoas a encontrarem outras estratégias. Não as estratégias que tu estás a dar. Não as estratégias que a palavra dá. Outras estratégias. Olha, vou mudar de igreja, pode ser que os ares mudem. Olha, vou ter um outro pastor, pode ser que o outro pastor tenha uma melhor palavra. Olha, vou mudar de país, vou mudar de cidade. Olha, vou mudar de família. Vou mudar de namorada, vou mudar de trabalho. Quando a única coisa que é preciso ser mudada é a própria pessoa. Quando nós nos autodestruímos, quando nós nos autossabotamos, são pessoas que alguém já te disse: olha, cumpre estes 3 passos, este, e tu dizes: não, eu prefiro cumprir outros. Tu estás a autossabotar. Isso é um aviso que alguma coisa te controla e tu queres ter o controle todo sobre essas questões. Então, este controle, estas coisas que podem controlar a nossa vida, podem levar a uma vida de destruição. Nós podemos matar muita coisa pelo caminho. Relacionamentos, podemos matar objetivos que nós próprios temos para a nossa vida, podemos matar objetivos que o próprio Deus está a estipular para nós, para a nossa vida. E tinha aqui uma lista de montes de pessoas que, por causa de alguma coisa que os controlaram, eles foram desviados de um caminho qualquer. Eu posso já só dizer alguns nomes. Sansão, porque tinha alguma coisa que o controlava, a imoralidade, a desobediência. Ele perdeu a sua força. Ele deixou-se levar, ele não conseguiu se controlar. Saúl, o orgulho, a desobediência, tirou-lhe o reinado. Judas, a ganância, levou-o à perdição. Ananias e Safira, pessoas mais contemporâneas nossas. Satanás encheu o seu coração, ou seja, deixou alguma coisa que os controlasse. Eles mentiram à igreja. O pecado sempre te vai cobrar um preço muito alto. Aquilo que te controla vai-te cobrar um preço, vai-te cobrar alguma coisa. O segundo ponto é que a sociedade está controlada por um coração enganoso. A sociedade em si. Então os gadarenos eram controlados pelo medo de perderem alguma coisa e pelo dinheiro. Eles viram um milagre e mesmo assim eles não viram. Isto é um sinónimo de uma sociedade doente. E nós temos a tendência, para quando nós ouvimos falar da sociedade, para nós
pintarmos um quadro muito grande, a sociedade. Só que esta sociedade às vezes é uma sociedade a três, lá em casa. Só que às vezes esta sociedade é a sociedade do teu trabalho. Ouçam, a sociedade que eu estou a falar às vezes é a sociedade do grupo de louvor. Às vezes é a sociedade da igreja. Às vezes a igreja, nós, às vezes somos como estas pessoas. Nós não queremos perder coisas. E porque nós não queremos perder coisas, nós abdicamos de algumas coisas também. Nós não queremos perder amizades, intimidades uns com os outros. Então nós não chamamos a atenção do irmão quando ele merecia ser chamado a atenção. Nós não honramos o nosso irmão quando ele precisa de ser honrado, ou deveria ser honrado, porque está a acertar, está a fazer um trabalho. Devia ser celebrado, celebrar aquilo que nós queremos ver repetido. Alguém está a acertar, e nós somos muito bons a celebrarmos os erros das pessoas. Se alguém falta 2 fins de semana, a gente pergunta o quê? Porquê é que faltaste? Onde é que tu andaste? Hoje a diferença de alguém, e nós dizemos assim, ainda bem que cá estás. Senti a tua falta. Isso faz toda a diferença. Então a nossa sociedade às vezes não faz a coisa certa porque não quer perder coisas. Não queremos perder a razão, não queremos perder a postura, não queremos perder muita coisa. Aquela sociedade não queria perder uma vara de porcos. Não queria perder dinheiro. E nós, nas nossas sociedades, o que é que nós não queremos perder? O jovem rico não queria perder, queria ir com Jesus. Queria fazer a coisa certa. Ele sabia muito. Ele sabia quem era Cristo, sabia quem era Deus. Ele cumpria todos os mandamentos. Mas o que é que ele não queria perder? O dinheiro. Não queria perder as suas posses. É uma sociedade corrompida. É uma sociedade corrompida pelo controle destas coisas que invadem o nosso coração também. Então algumas pessoas preferem perder Jesus, e eu sei que isto parece assim uma coisa muito grande. Então algumas pessoas preferem perder igreja, algumas pessoas preferem perder relacionamento, algumas pessoas preferem perder fazer a coisa certa ao invés de fazer só a coisa boa, apenas para não perder os seus porcos. E nós precisamos lutar contra isso também. Em Mateus 8,36 diz: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar coisas que nós queremos ganhar, se nós perdemos a nossa alma? Do que é que nos vale nós queremos ter razão numa discussão se podemos perder o nosso irmão? Do que é que nos vale ter o queijo e a faca na mão e sermos nós a cortar aquilo? Sou eu é que tenho o poder na minha mão. Do que é que nos vale isso e depois perdermos um relacionamento? Do que é que nos vale nós sermos passivo-agressivos com alguém que é imaturo na fé, que está a crescer, que ainda não sabe tudo como nós não sabemos, que está a fazer o caminho, mas nós, porque temos mais 2 ou 3 dias de igreja, nós, do que é que vale nós queremos ter a razão e essa pessoa se incompatibilizar? Nunca mais. Do que é que vale? Nós precisamos de lutar com estas coisas que em sociedade ainda nos controlam. Mas a boa notícia é que existe um homem controlado, a caminhar para a morte, violentado pelos espíritos, completamente controlado, completamente dominado. Existe esse homem. Existe Jesus na vida desse homem e existe um novo homem. Existe uma nova pessoa. Existe uma nova mente. Ouçam, existe uma nova vestidura. Existe uma nova roupa, uma roupagem. E entrando ele no barco, rogava-lhe ele aquele que for endemoniado que fosse com ele. Ele nem falava. Ele queria bater nas pessoas. Ele agora queria estar com Jesus. Ele reconhecia. Ele queria estar com Jesus porque ele reconhecia quem Jesus era. Se este homem é mesmo Filho de Deus. Isso devia nos envergonhar um bocadinho. Envergonha-me um bocadinho. Eu saber o mesmo que este homem sabe. E algumas das vezes não querer estar no barco com Jesus. Não querer estar perto dele. Não querer fazer aquilo que Jesus nos pede para fazer. E deixar que coisas que me controlam também no meu coração tenham preponderância.
Aquele homem entregou-se, era um homem livre. Em vez de ter um homem controlado, era um homem livre. Era um homem livre para fazer aquilo que Jesus lhe pedia para ele fazer. Uma transformação radical. Então ele estava vestido. Antes ele era inquieto, sem rumo, em autodestruição. Ele agora estava em paz na presença de Jesus. Rasgado, envergonhado, excluído. Agora ele estava restaurado, com dignidade, incluído numa nova sociedade. Ele antes era alguém que não tinha um perfeito juízo. Ele agora tinha uma mente renovada por Cristo. Isto é o milagre da salvação. Isto é o milagre da conversão. De Deus nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu não sei o que te controla. Eu não sei que viagem de vida é que tu estás a fazer. Eu não sei quantos... Não sei se a tua casa é um T5, um T4, um T1. Pouco importa. Importa quem é que está lá a morar dentro. Quem é que tem mais força? Eu nunca me esqueço que na minha juventude houve alguém que me disse uma coisa que mudou a minha vida para sempre. E não foi, tu tens que ser do Benfica. Não, isso mudou parte da minha vida. Mas houve alguém que me disse uma coisa que mudou a minha vida para sempre. Aliás, houve duas coisas que mudaram a minha vida para sempre. Uma foi uma pergunta que eu sempre que tenho interações convosco, eu sempre digo assim, isto é mesmo muito infantil. Mas é uma pergunta que nós temos que fazer, que é, sempre que nós temos dúvidas em fazer alguma coisa, ou se estamos a fazer a coisa certa, é perguntar a quem? Perguntar a Jesus. Será que Jesus fazia isto que eu estou a pensar fazer? É infantil, não é? Nós, homens, adultos, casados, com filhos, nós temos que perguntar, em voz alta para nós próprios ouvirmos, se Jesus... A pessoa disse-me assim, olha, assim, Jesus, queres ir roubar laranjas comigo? Jesus, tu achas bem eu olhar com os olhos mais... pronto, vocês entendem, para outra mulher que não seja a minha? Achas bem isso? Jesus, tu achas bem eu tipo, receber o ordenado e fugir aos impostos? Jesus, tu fugirias aos impostos, tu? Isso é uma coisa que me ensinaram a fazer. E eu faço. Mesmo que seja cá dentro, eu faço. Porque a minha resposta às vezes vai ser, não faz mal, é só uma vez. Não faz mal, não é assim tão perigoso. E outra coisa que me disseram também, que me ajudou imenso, foi que aquilo que vai prevalecer na vida é aquilo que nós alimentarmos mais. Ainda que a casa já tenha morada, ainda que Jesus seja o dono do coração, pois se tu alimentares com as coisas do mundo, tu vais abafar tanto a voz de Deus, vais abafar tanto as Escrituras, aquilo que nós pregamos aqui vai-te soar. Quem é que já ouviu aquele anúncio do Iscas Saquetas? Vocês já ouviram? Quem não ouviu? 3 pessoas, vou contar. Que é alguém que chega à casa e o gato está ali e a dona do gato começa a conversar com o gato, tenho aqui, não sei o quê, e o que o gato ouve é só iscas saquetas, só ouve a comida, o nome da comida. E tu quando começas a dar espaço a alimentar aquilo que não é de Deus, o que tu ouves aqui quando a gente pregas é outra coisa, são iscas saquetas, não ouves nada. Nada chega ao teu coração. Tu abafas aquilo que vais deixar abafar. Então eu não sei aquilo que controla o teu coração. Pedir ao grupo de louvor que possa chegar até nós. Eu não sei aquilo que controla o teu coração. Eu não sei que coisas é que vieram à tua mente quando nós estivemos um pouco a falar da palavra. Eu não sei que coisas é que tu achas que ainda te acorrentam. Eu não sei que coisas é que tu consideras e que veio ao teu coração esta manhã que ainda te fazem ferir. E muitas vezes ferir a ti mesma, ferir a ti próprio. Eu não sei. Mas a beleza disto tudo é que eu sei que tu sabes. E eu sei que Deus sabe. Então nós hoje podemos ter uma dinâmica de nós e Deus. E nós levantarmos a nossa voz, a voz do nosso coração e dizer, Deus, tu sabes. Tu sabes que eu sei que isto controla. Tu sabes que eu sei que isto ainda não é teu. Tu sabes
que nós precisamos de ir arrancar isto do meu coração, depositar isto num porco e que ele se mate para aí, quer isto longe da minha vida. Então nós vamos ter uma oportunidade de fazer isso juntos, agora neste lugar. Nós vamos cantar a segunda música, ok? Da outra vez eu enganei-me e disse a música errada. Vamos cantar a segunda música e nós vamos ter a oportunidade do nosso lugar, de nós orarmos a Deus no nosso lugar, e eu vou confiar que nós somos sérios e pessoas que nós não estamos aqui a gastar o nosso tempo. Nós podemos estar em casa ou fazer coisas muito melhores. Muito melhores se nós não demos valor à oportunidade que temos aqui. Mas se nós damos valor àquilo que nós estamos a fazer aqui, vamos usar essa oportunidade. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos encontrar em nós se há alguma coisa que nos controla e se há pedir perdão a Deus e pedir ajuda. Se ainda no teu coração quiseres que eu ore por ti, eu estou aqui à frente e tenho todo o gosto em orar por ti, pela tua vida. Amém? Vamos chegar.